Boa noite a todos, colegas. Então, quem não me conhece, eu me chamo Letícia Halp, eu sou diretora tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. E agora a gente vai dar início, então, à palestra, que é o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Essa capacitação, ela vai abordar, então, os seguintes aspectos: a política nacional das plantas medicinais e fitoterápicos, as legislações relacionadas, o papel do farmacêutico, fontes de informação e cuidados específicos no uso das plantas medicinais e fitoterápicos. Então, alguns recadinhos que eu gostaria de deixar, assim, importantes para todos, tá? A gente solicita, como a Chayane já falou no início, aos participantes que coloquem seus nomes completos no chat, que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e também gerar os certificados que estarão disponíveis no acesso restrito após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones no mudo, para evitar ruídos durante a apresentação. A gente informa que essa apresentação ela está sendo gravada e que amanhã ela vai ser disponibilizada em nosso acesso restrito. Anotem, então, as suas perguntas que vão ocorrer durante a apresentação, que no final a gente vai abrir para as dúvidas. Para organizar as falas, então, após o pedido da palestrante, né, da Janaíne, quem tiver perguntas, se inscreva no chat para falar. Nós vamos seguir depois a ordem do chat dos questionamentos para serem respondidos. Destaco também, né, que nós temos várias outras qualificações divulgadas no nosso site e que estão abertas para inscrição. Confiram, então, as opções e aproveitem sempre para ampliar seus conhecimentos. Eu agradeço a presença de todos que nos acompanham hoje, e também em especial a nossa aquariana aí, a Janaíne Ramos Martins, a quem passo a palavra nesse momento. Um excelente evento para todos nós. Jana, contigo. Microfone desligado, Jana. Jana, tu tem que abrir teu microfone. Eu estava perdida, vocês não vão acreditar que eu estava botando mais uma coisa na apresentação. Que eu me lembrei que eu salvei para colocar quando eu chegasse em Porto Alegre, não tinha colocado. Mas aí, então, agora está lá. A aquariana está sempre na frente, né? Já está pensando lá o que poderia botar a mais para crescer. No caso, eu estava atrasada, porque eu devia ter colocado antes. Mas deixa eu botar aqui, peraí. Deu, bom evento para todos nós. Um abração, gratidão pela noite. Ai, não abriu aqui, peraí. Sai, rapaz. Deu. Então, estão vendo? Confirma aí para mim se está aparecendo minha tela. Tá abrindo a apresentação ainda. Pessoal, tá. Assim, eu não vou conseguir, já vou pedir desculpas, assim, que eu não vou conseguir ficar a noite toda com vocês, tá? Mas aí depois os questionamentos a Chayane conduz, que faz parte da nossa assessoria de comunicação, então, assim, que desenvolve um excelente trabalho dentro da nossa instituição. Contigo a palavra, então, Jana, a apresentação está abrindo. Uma boa noite. Boa noite. Tá, já apareceu, Chay? Ainda não, Jana. Ih, será que minha internet está ruim? Tenta fechar e abrir de novo. Tá, peraí. Vê agora. Acho que agora vai dar. Perfeito, abriu. Tá, ok. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença aí. Adorei ficar sabendo que várias pessoas se inscreveram aí até acima que a sala comporta, mas depois a gente vai disponibilizar essa palestra, esse vídeo. Então, meu nome é Janaíne Martins, eu estou vice-presidente, sou vice-presidente do GT de PIX, que é o Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. E nosso grupo é formado por mim, que sou terapeuta floral, fitoterapeuta e homeopata, a Lívia,
que é homeopata e fitoterapeuta, a Fátima, que é homeopata, antroposófica e aromaterapeuta, a Clara Lia, que é terapeuta floral e reikiana, e o César Augusto, que é aromaterapeuta, terapeuta floral homeopata. Então, nosso GT auxilia a diretoria nos assuntos relacionados às práticas integrativas. Sobre a minha pessoa. Então, eu sou formada desde 97 pela URGS. Lá na minha graduação, eu já obtive a capacitação em homeopatia e fitoterapia. Durante o curso, antes de eu me formar, ainda em 96, eu fiz um curso de formação em terapia floral. Então, eu me formei em terapia floral antes de ser farmacêutica. E depois que eu me formei em 97, e em 98 veio para cá, para o Rio Grande do Sul, uma pós-graduação em terapia floral a nível de especialização, e eu fiz pelo Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos até o ano 2000, uma pós de 440 horas. Então, desde essa época, lá dos anos 90, eu já estava envolvida com as práticas integrativas, já tive fases que eu estava mais voltada para esse lado e fases que eu era mais industrial, porque eu adoro indústria, adoro lote, adoro ver, assim, um monte de produto, assim, uma fartura, sabe? Adoro. Então, eu trabalhei também muito tempo na indústria, mas, paralelamente a isso, eu sempre atendia as pessoas no horário que eu não estava trabalhando, e nos finais de semana, eu sempre atendia as pessoas com terapia floral. Eu já fiz vários cursos com os criadores dos sistemas de florais, né, do deserto, da Austrália, de Minas, Filhas de Gaia, Florais Saint-Germain, entre outros. E eu já fui vice e presidente da comissão de PIX, que agora se chama GTT, né, que a gente está com outro formato, mas a gente continua se reunindo, mesmo na pandemia, agora online, para fazer nossas reuniões e resolver demandas que tenham a ver com a nossa área. E agora também estou participando de um grupo de trabalho lá no Conselho Federal, onde a gente vai também discutir várias possibilidades aí para os farmacêuticos. Por isso eu falei antes que novidades em breve, se Deus quiser. Tá? E eu também fui cofundadora de uma liga acadêmica lá da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, a antiga Fundação Médica. Eu fundei, junto com uma outra professora e mais o grupo lá de trabalho, a Liga de Espiritualidade e Práticas Integrativas em Saúde da UFSPA. E fiz mestrado lá na UFSPA, por isso eu estava lá, na área de fitoterapia. Então, eu tenho bastante, assim, bagagem nessa área de plantas e também na terapia floral e em outras PICs que eu gosto, porque eu faço uso, então eu quero compartilhar com as pessoas, que as pessoas também tenham os benefícios que eu venho tendo. E eu atendi no SUS durante um ano, no Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares de Esteio, onde eu atendi com homeopatia, fitoterapia e terapia floral. Então, só para vocês, quem não me conhece, saber. Então, plantas medicinais é algo muito antigo, é ancestral, né? Várias culturas, vários povos têm as suas plantas de uso, e a humanidade sempre se tratou com plantas, né? E dependendo da área onde a pessoa vivia, tinha certas plantas à disposição, e também tinha muita observação, né, dos animais, porque se os animais estavam com, sei lá, vomitando, aí eles viam que o cachorro ia lá e comia aquela planta e parava de vomitar. Aí eles viam, poxa, vamos ver se isso aqui funciona para as pessoas também. Né? Assim, eles foram, pela observação da natureza, eles foram utilizando as plantas. Então, esse uso nasceu junto com a humanidade, então é uma coisa muito ancestral. Então, eu fico meio impressionada como as pessoas podem desdenhar um conhecimento que tem tantos anos de uso, né? E aí elas aceitam uma coisa que é sintética, que foi criada agora e que nem tem, assim, sei lá, 20, 30 anos de uso que seja, para a gente saber as consequências a mais longo prazo. Mas quando a gente diz que é uma coisa natural, que é usada há milhares de anos, aí não é válida. Por quê? Será que a natureza é mais sábia? Será que o ser humano é mais sábio do que a natureza? Duvido.
Então, indícios do uso de plantas medicinais e tóxicas foram encontrados nas civilizações mais antigas, sendo considerada uma das práticas mais remotas utilizadas pelo homem para a cura, prevenção e tratamento de doenças, servindo como importante fonte de compostos biologicamente ativos. Eu acho estranho que as pessoas esquecem que o primeiro medicamento que teve industrializado veio de uma planta, que foi o ácido salicílico, né? E a maioria das moléculas que hoje são sintéticas, elas foram pesquisadas inicialmente em alguma planta. Algumas, inclusive, não se conseguiu até hoje reproduzir de tão complexa que é aquela substância. E até hoje tem plantas que servem ainda como matéria-prima, e aí tem ativos semissintéticos, né, que acrescentam alguma molécula aí para modificar, por exemplo, o ácido salicílico foi acetilado, virou ácido acetil salicílico, para ser menos irritante para as mucosas, apesar de continuar um pouquinho irritante ainda, mas não tanto quanto outras coisas aí que as pessoas usam. Eu ainda gosto muito da aspirina, sabe? Eu sou fã do AS, eu acho ele bem útil, né? E ele é mais simpático para mim, assim, porque ele vem do Salix alba e é uma planta, então isso me comove, assim, me aproxima dele, né? Então, a gente tem que também se dobrar um pouco, né? Sair um pouquinho de cima do nosso ego, entender que a natureza sabe e tudo tem uma função, e que não é porque a gente às vezes não conhece ou utiliza errado que aquele produto não tem sua razão de ser, né? Então, sobre legislação, a gente tem a Portaria 971 de 2006, que criou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, e ela define a fitoterapia como uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. Ou seja, quando eu uso rutina, quando eu uso silimarina, quando eu uso licopeno, quando eu uso uma substância ativa que foi extraída de uma planta, curcumina, mas eu não uso a planta inteira, não uso o extrato inteiro, íntegro, eu não estou usando fitoterapia. Inclusive, a classificação não visa é outra, é medicamento específico, tem uma legislação separada, não se encaixa em outras classes de medicamento, mas também não se encaixa como fitoterápico. Fitoterápico é um medicamento e é alopático. Tá? A resolução 26, né, RDC 26 de 2014, ela foi um marco regulatório e algumas coisas ela facilitou, outras coisas ela dificultou, porque ela especificou muito e fez grandes exigências que antes não existiam na área dos fitoterápicos. Tá? E aí ela foi criada, ela também tentou facilitar depois da complicação, fazendo uma lista de fitoterápicos de registro simplificado. Ou seja, produtos que já eram consagrados pela sua atividade, eu não preciso fazer um estudo clínico, porque o estudo clínico ele é muito mais complicado, ele demora muitos anos, e não tem porquê eu fazer um estudo clínico de uma planta como o ginkgo biloba, que é a planta mais estudada e mais vendida, mais produzida no mundo, o fitoterápico mais vendido no mundo todo, que já se sabe muito bem quais as propriedades dele. Então, eu preciso que cada empresa faça um estudo clínico para provar que o ginkgo biloba funciona para tal coisa. Eu posso usar literaturas consagradas que comprovem aquela atividade, desde que eu siga os padrões estabelecidos na RDC 26. Tá? Então, lá diz que são considerados medicamentos fitoterápicos os obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, cuja segurança e eficácia sejam baseadas em evidências clínicas e que sejam caracterizados pela constância de sua qualidade. A gente sabe que a planta, dependendo do jeito que ela é colhida, dependendo do solo onde ela nasce, da incidência do sol, da quantidade de água, ela produzir mais ou menos ativos. Ela pode ser direcionada para produzir aquele marcador, aquele ativo que é de interesse para mim. Então, a gente tem que, nos fitoterápicos, então, inclusive na instrução normativa que acompanha a RDC 26, fala lá qual o nível, a faixa de princípio ativo, de marcador, na verdade, às vezes não é o principal ativo, mas o marcador que tem que estar constante para ter uma dosagem constante e um efeito esperado, senão não é uma surpresa, né? Cada mergulho é um flash. E vocês sabem,
Não sei se todo mundo sabe qual a diferença entre planta medicinal e fitoterápico, porque às vezes a gente confunde, né? A gente fala, eu gosto de plantas medicinais, eu tomo Tanacan. Não, tomo um fitoterápico, não uma planta medicinal, né? E qual a diferença? A gente também tem que saber para orientar os pacientes, né? Os clientes da farmácia ou as pessoas que a gente atende no consultório farmacêutico. Então, plantas medicinais são aquelas capazes de aliviar ou curar enfermidades e têm tradição de uso como remédio. Vocês sabem a diferença, vocês são farmacêuticos, entre remédio e medicamento, né? Em uma população ou comunidade. Para usá-las, é preciso conhecer a planta e saber onde colher e como prepará-la. Então, planta medicinal é quando eu pego a planta, faço um chá, pego a planta, faço um emplasto, pego a planta e moo ela e misturo em alguma coisa para comer, sei lá, para ingerir, mas a planta, tá? Quando a planta ela é industrializada para obter um medicamento, a gente tem como resultado um fitoterápico. Fitoterápico é um medicamento, então tem forma farmacêutica definida, tem dosagem constante, tem controle de qualidade, tem um processamento todo específico, tá? Então, o processo de industrialização evita contaminações por micro-organismos, isso é uma vantagem, né? Por agrotóxico, não vou fazer... Quando eu faço um extrato de uma planta medicinal, eu tenho ali também o controle de agrotóxico, eu não vou botar... Imagina, a pessoa vai se tratar, sei lá, silimarina, vai se tratar com... Como é que é o nome da silimarina? Cardo Mariano? É isso? É, né? E vai se tratar com isso e tá com intoxicação no fígado e vai botar para dentro agrotóxico? Não, tem uma legislação que controla o nível máximo de traços de agrotóxico que pode ter. Não posso ficar botando veneno na plantação para preparo, eu planto aquilo ali para preparo de planta de medicamentos, eu não posso ter agrotóxico. Substâncias estranhas também, né, são controladas, além de padronizar a quantidade e a forma certa de ser utilizada, né? A gente sabe, por exemplo, na Páscoa, lá não tem uma época que a gente colhe Marcela, ou Marcela, né? A gente tem aquela colheita, não é uma tradição, mas ela também tem a ver com a época que a planta produz os ativos de interesse. Eu posso colher em outra época, talvez eu tenha outra composição predominante, por causa da época que é a época que a planta está lá favorável à colheita e o uso. E isso vai passando de geração em geração pela tradição oral. Quando eu faço um fitoterápico, eu não posso ter um que tem bem alto, outro bem baixo. Se eu tiver, eu tenho que fazer correção do teor. Eu tenho que, meus comprimidos, minhas cápsulas têm que sair sempre constante naquela faixa aceitável de dosagem, né? Permitindo uma maior segurança de uso. A RDC 26 regulamenta fitoterápicos de registro simplificados e tradicionais, tá? Então, utilização. A planta, a gente usa várias partes dela que pode ter a droga vegetal, né? O farmacógeno pode ser partes aéreas, né? Como folha, por exemplo, flor, pode ser raiz, caule, casca, folha, flor, fruto, semente, né? Depende, quando a gente lê uma monografia de uma planta, a gente vê ali qual o local que tem o ativo de interesse, né? Então, se a gente vai usar um ginseng, é da raiz, mas se eu vou usar espinheira santa, é da folha. Se eu vou usar canela, é da casca. Então, cada planta tem o seu local, e às vezes, inclusive, de uma parte para outra da planta, ou não tem o ativo, ou pode ter predominância de um ativo tóxico. Então, a gente tem que saber, né? In natura, com as partes inteiras da planta, ou rasurada, que é moída, né? Para preparação de chás ou outras preparações caseiras, sob a forma de drogas pulverizadas, ou seja, pó da planta, extratos brutos, fluidos, tinturas, extrato seco padronizado. Aí o extrato seco padronizado é uma matéria-prima para a gente utilizar para preparar um fitoterápico. Submetidos a sucessivos processos de extração e purificação das substâncias de interesse, sendo utilizadas às vezes diretamente como um fármaco, no caso da substância isolada, como a digoxina, a quinina, a ergotamina, que são extraídos de plantas. Mas aí não são considerados fitoterápicos, são um ativo isolado. Tá?
Então, a denominação de uma planta medicinal ou do extrato tem que ser sempre acompanhada do nome científico, porque o nome popular pode ser qualquer um, né? Então, se eu vou falar camomila, existem vários tipos de camomila, várias primas e irmãs ali da camomila, né, que são que têm a semelhança, né? São plantas da mesma espécie, da mesma família. Mas, quando a gente fala em camomila, especificamente, a gente está falando da Matricária camomila. Tá? E o nome popular pode ser um monte de nome. Tem gente que chama de matricária, tem gente que chama de camomila, tem gente que chama de... Como é que é o nome daquele? Parecido com macela. Maçanilha, é isso? Tem gente que chama de um monte de nome. Se eu quiser chamar de Mariazinha, é um apelido. Eu tenho vários apelidos, vocês não têm? Eu tenho Alemoa, Ine, Jana, Gatinha... tem um monte de apelido. Nini, mas meu nome científico é Janaíne Ramos Martins. Essa sou eu. Tá bom? Então, olha para vocês terem uma ideia como é grave e como acontece a troca das plantas medicinais, porque as pessoas, cada uma chama de um nome, né? E o nome é livre, o apelido é livre, né? Então, por exemplo, só no Rio Grande do Sul, esse estudo aqui mostrou, esse estudo é de 2007, foi feito pela PUC, em parceria com a URGS, e eles pesquisaram quais os tipos de plantas que as pessoas tomavam como se fosse quebra-pedra, tá? Então, foram identificadas que existiam 7 plantas, pelo menos, nas amostragens que eles fizeram, que o pessoal chamava de quebra-pedra, tá? Sendo que 2 ou 3 dessas eram tóxicas, e as pessoas faziam chá e tomavam. E eu me lembro disso quando eu era criança. Essa daqui, ó, que tá se arrastando no chão, a minha avó dizia que era quebra-pedra porque ela nascia no meio das pedras. E uma vez eu me lembro que eu fui pra praia e eu não sei o que era, que eu tive uma dor nas minhas costas, eu era adolescente, eu inventei que aquilo era, era pedra nos rins. E aí eu fui lá e peguei essas plantas no chão e fiz um chá. Podia ter me intoxicado, né? Porque, na verdade, quem quebra pedra de verdade é o Phyllanthus niruri. Está aqui. Não é rasteiro, é uma planta alta, né? Então, ó, algumas plantas que estavam ali relacionadas nesse estudo têm látex extremamente cáustico, qual pode causar lesões na pele, nos olhos e quando ingerido na mucosa gastrointestinal, levar a lesões renais. Então, eu vou tomar um negócio que meu rim tá mal, tomo errado, prejudico mais meu rim ainda, né? O verdadeiro é esse daqui, Phyllanthus niruri, parte utilizada, todas as partes da planta, indicações litíase renal e cólica nefrética, hepatite B, também tem registros, contraindicações gravidez e amamentação, a infusão é 30 a 40 gramas da planta seca, tomar uma xícara 3 vezes ao dia. Então, a gente tem que pensar a quantidade que se usa, se a planta fresca ou seca, né? Seca é mais fácil de padronizar, né? Porque a planta úmida, ela pode ter um teor um pouquinho maior ou menor de água, né? Quando ela é seca, a gente já tem ela mais concentrada, mais fácil de padronizar a quantidade para fazer o chá, né? E ela também conserva melhor, né? Se eu guardar a folha úmida, pode dar fungo, né? Então, quando eu seco ela, eu também aumento o prazo de validade, né? Da minha planta. Então, o Brasil, ainda que apresente a maior diversidade vegetal do mundo, com cerca de 55 mil espécies vegetais superiores catalogadas, apenas 8% dessas plantas são estudadas nos seus princípios ativos. E 1.100 espécies foram avaliadas em suas propriedades medicinais. O que acontece muito aqui, infelizmente, é que as pessoas têm a mania de desprezar o que é nosso e achar tudo lindo que é estrangeiro, e aí vem os estrangeiros para cá, coletam as plantas, levam, fazem estudos, fazem lá, preparam um medicamento e vende para a gente bem caro. Aí a gente acha lindo e ótimo, bate palma. Que maravilha. Mas tinha aqui, tipo, mato. Mas a gente não deu nem bola. Né? O Brasil detém 22% das plantas existentes no mundo e os 4 biomas mais ricos do planeta, que são o Cerrado, a Amazônia, Mata Atlântica e o Pantanal. Infelizmente, eu não sei nas outras universidades, na URGS eu via que pesquisavam muitas plantas. Inclusive, se eu não me engano, a espinheira santa foi pesquisada ali também, e até era na época que eu estava lá,
Eu estava saindo da universidade que estavam concluindo esses estudos. Aí eu me lembro da Marcela, que tinha um grupo de estudo bem grande que pesquisava para fazer um extrato seco de Marcela, porque seria uma planta tipicamente gaúcha, porque assim, a gente tem, não sei se você sabe, a gente tem uma planta medicinal símbolo do Rio Grande do Sul, é a Marcela. A gente tem uma flor, símbolo do Rio Grande do Sul, é a fúcsia, brinco de princesa. E a gente tem uma árvore, símbolo que é a erva mate. Então, seria bem legal se a gente tivesse, imagina, um fitoterápico tipicamente gaúcho, com a planta daqui, nativa daqui. Só que não me lembro se foi adiante, lançado não foi, porque eu não fiquei sabendo. Mas era porque o extrato era bem ruim de fazer extrato seco, porque ele era muito higroscópico e dava um monte de problema de farmacotécnica. Mas tem estudos publicados. O uso popular, então, estima-se que 80% da população utiliza a medicina popular, né, a cultura popular no tratamento de alguma doença. Isso envolve principalmente plantas medicinais, tá? E o conhecimento das técnicas utilizadas e o emprego são transmitidos por gerações de forma oral. Ou seja, as pessoas não registram em escritos, mas as pessoas passam, a avó conta para a mãe conta para a filha, e as pessoas sabem aquilo dentro daquela família, tá? E a gente tem que ter cuidado de confiar e a segurança do uso, porque informações erradas também são passadas adiante, né? Por isso que o nome dessa palestra é Uso Racional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, tá? As pessoas têm um conceito errado de que natural não faz mal, né? Inclusive, às vezes a gente vai no médico, eu já fui no médico e eu ia fazer um procedimento, e o médico perguntou, tu toma algum medicamento? Eu disse, só ginkgo biloba. Ele, não, isso aí é planta. Se ele me faz a cirurgia, se ele me arrancar um dente, eu estiver tomando ginkgo biloba, não parar uns 10 dias antes, eu posso ter uma hemorragia e ele não vai conseguir estancar, porque é anticoagulante. Então, as pessoas menosprezam isso. Eu acho que o farmacêutico é o profissional da saúde que mais estuda, não sei hoje, nada tanta ênfase como tinha no meu tempo, a gente amava as plantas. Meu trabalho de conclusão foi com a professora de farmacognosia, porque eu amava plantas medicinais, nós fazíamos uso, os colegas a gente tomava. E quando alguém tomava um paracetamol, a gente dizia, tu sabia que é hepatotóxico? A gente era bem mais natureba, não sei como é que é hoje em dia. Mas eu pelo menos, as pessoas que andavam comigo gostavam bastante, né? E o que eu ia falar? Nós somos os profissionais de saúde que talvez sejamos os únicos que a gente tem nas nossas diretrizes curriculares disciplinas obrigatórias, como farmacognosia, que vai estudar as plantas, a extração, a obtenção de princípios ativos naturais. E algumas ainda têm a disciplina de fitoterapia, que não é obrigatória, mas pode ter. Quando eu tive 2 disciplinas, farmacognosia 1 e farmacognosia 2. E aí, na farmacognosia 2, a gente estudava fitoterapia. Né? Então, olha só, esses dados não estão muito atualizados, né? Mas eu consegui que em 2010, só em 2010, teve 1.132 casos de intoxicações por plantas e 5 óbitos registrados no CIT, tá? Por plantas. Então, aqui também tem um artigo, ó, ocorrência de intoxicação por plantas tóxicas no Brasil. Então, as pessoas utilizam, e às vezes a planta não é tóxica. Às vezes a gente usa e a toxicidade se dá por alguma particularidade nossa, por exemplo, insuficiência renal, insuficiência hepática, ou por algum medicamento que a gente tome e que tenha interação, e aí se torna tóxico, por causa daquele medicamento, da interação com essa planta medicinal, tá? Então, interações com outras medicações podem ocorrer tanto diminuindo o efeito dos medicamentos, que acho que é a principal coisa que a gente pensa, né? Vai tirar o efeito daquilo que eu estou tomando, mas tem outra bem pior, que é o aumento da ação e da toxicidade. Então, às vezes eu tomo uma planta, aquele ativo da planta tem preferência pelo sítio de ligação, ele toma conta lá do meu receptor e fico com mais do meu medicamento circulante. E aí ele se liga, não era isso que eu ia falar. O meu princípio ativo da planta se liga às proteínas circulantes, deixa menos proteína para o fármaco se ligar, e aí ele fica mais livre
na corrente sanguínea para ser ativado, como se eu tivesse tomado a mais. Porque quando a gente estuda um estudo clínico do medicamento, a gente estuda nas pessoas e vê quanto que fica livre, tu sempre toma o medicamento, a quantidade que fica livre, que seja ativo, que sempre uma parte vai ficar ligada em proteínas e que não vai ser disponível. Por isso a gente estuda biodisponibilidade. Né? Então, vai aumentar a biodisponibilidade daquele ativo, e se ele for de janela terapêutica curta, pequena, ele pode se tornar tóxico. Ou se eu já tomo a dosagem máxima, já pensou? Se eu já estou lá no limite da dosagem máxima, aí eu tomo um negócio que aumenta a biodisponibilidade e fica tóxico. Também tem interação com nutrientes, a gente esquece disso. As plantas medicinais também têm interação com nutrientes, podem diminuir a absorção de nutrientes, né? Efeitos indesejados, que também pode causar. A gente tem efeitos colaterais, como qualquer outra alopatia, não é porque é natural, que é de origem natural e não é sintética, que não vai poder gerar efeitos colaterais. Uso equivocado, isso acontece demais, né? Por isso que eu acho complicado trabalhar com plantas medicinais, porque eu acho que a gente tem que estudar bastante botânica. Infelizmente, eu descobri que agora a botânica é optativa, uma disciplina optativa, para mim tem que ser obrigatória. Lamento que as pessoas não estudem mais botânica. E o preparo incorreto também, eu posso ferver a planta, e não era para ferver, era para tomar frio, ou era para botar menos quantidade, eu enchi demais de planta e ficou muito forte, né? Ou era de uso externo, eu usei de uso interno. Quer ver um exemplo? Arnica. A arnica montana não pode ser ingerida, ela é só para uso externo. E tem gente que toma, só pode tomar arnica na versão homeopática. Versão tintura, fitoterápico, não pode tomar arnica, montana. Agora, se for Solidago chilensis, que é conhecida como arnica do mato, que é nativa daqui do Rio Grande do Sul, que também é uma filha minha, que eu também estudei ela, fiz monografia sobre ela, minha primeira monografia da minha vida. Ela pode ser usada para uso interno e não tem os efeitos indesejados que a arnica montana tem, e tem as propriedades semelhantes. Na maioria das vezes, então, as pessoas, até mesmo os profissionais de saúde, desconhecem alguns pontos importantes, como tempo de utilização, efeitos colaterais, contraindicações e as possibilidades de interação com outros medicamentos. Então, se a gente vai ser farmacêutico clínico, ou se a gente trabalha lá na farmácia na dispensação, alguém pede para a gente uma indicação de algo natural para gastrite, algo natural para dormir melhor, algo natural para não sei o quê. A gente tem que saber se a gente está indicando algo que não vá fazer mal para aquela pessoa. A gente tem que pesquisar, perguntar para a pessoa se ela toma algum medicamento e dar uma olhada em algum lugar ou na bula desse medicamento fitoterápico para ver se ele não tem interação com aquela classe de medicamentos que a pessoa toma. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse daqui é um slide da minha orientadora do meu mestrado, a doutora Eliane Dalegrave, que é veterinária e trabalhou muitos anos no CIT. Então, ela sabe muito sobre intoxicações, ela tem vários exemplos para dar, tanto de plantas quanto de animais peçonhentos, que é uma coisa que a gente também não estuda muito, né? Sobre toxinologia, que é o que fala. É até um termo que eu nem conhecia. Estudo das toxinas. Né? Então, por exemplo, os ervateiros, quando as pessoas utilizam esse ali bem higiênico, ele está cortando o bigode enquanto está ali do lado das plantas. Tá? Então, a identificação pode ser errada, o próprio ervateiro pode estar vendendo para a gente a planta que não é a verdadeira, por exemplo, um quebra-pedra errado. Tá? A contaminação, né, por micro-organismos patogênicos, por agrotóxicos e componentes desconhecidos, por exemplo, ele pode ter coletado a planta na beira de uma estrada, onde passa um monte de caminhão, passa um monte de carro, e tem fuligem ali dos resíduos dos combustíveis, da poluição, né? E também a higiene, por exemplo, pode estar fungado, né? Pega um fungo, o fungo tem uma toxina e não ter sido tratada a planta como deveria, né? Então pode causar intoxicações graves e letais e efeitos inesperados como alergias, e às vezes a reação não é da planta, é desse contaminante, né? Então, como exemplo, eu gostaria de citar um caso que ela contou na aula, que é a intoxicação de uma família pela ingestão de Nicotiana glauca, o charuto do rei, que é uma planta bem tóxica, e essa planta nasceu como erva daninha, assim, não sei se é daninha, mas
Ela nasceu no meio das couves que as pessoas dessa família plantavam. E tava assim, uns brotinhos, ainda tava como, não tava a planta ainda adulta, né? E eles coletaram junto, acharam que era um tipo de uma couve, coletaram e fizeram um refogado. E comeram, né? E eles passaram mal, isso foi em 1983, aqui em Porto Alegre. Eles foram para, toda a família foi parar no hospital e, se eu não me engano, um dos familiares veio a óbito pela intoxicação com essa planta. Então, a gente tem que saber o que a gente está comendo, o que a gente está ingerindo e o que a gente está fazendo chá também, tá? Não é porque é natural que não faz mal. Comigo ninguém pode faz mal. Vocês fariam chá de comigo ninguém pode? Eu não. É natural, não é sintético. A carambola é outro exemplo, né? Que tem ácido oxálico e oxalatos solúveis de sódio, potássio e de amônio e passam pela corrente sanguínea, de onde retiram o cálcio, formando oxalato de cálcio e que provocando hipocalcemia e deposição desses cristais nos rins. Então, quem tem insuficiência renal, quem tem cálculo renal, não pode comer carambola. Tá? Então, é uma fruta. Então, tudo tem... a gente tem que saber o que a gente usa, né? Desde um paracetamol até uma fruta. Né? Em excesso, tudo pode fazer mal. Então, não é porque não é natural, não é porque é natural que não faz mal. Tá aqui comigo ninguém pode, eu espero que ninguém tenha essa brilhante ideia, né? Porque é tóxica, o nome dela é Comigo Ninguém Pode, porque ninguém pode com ela, porque ela é tóxica, tá? Então, espero que ninguém, apesar de que comer é pior do que o chá, tá? Porque já teve um estudo que fizeram uma vez quando eu era estudante, faz um tempão, mas era os ratos, né, onde eles deram um extrato feito Comigo Ninguém Pode e deram o pó da planta, e os que tiveram pó da planta foi bem pior, porque a planta tinha cristais que perfuravam as estruturas lá no organismo e aumentavam a absorção do princípio tóxico. Então, tem todas as particularidades. Cada coisa que eu quero indicar, eu tenho que saber os detalhes daquilo ali, os prós e os contras, tá? Então, para plantas medicinais é necessário observar aspectos como identificação correta da planta, indicação de uso, local da coleta, melhor horário para coleta, geralmente é pela manhã, com o sol ainda fraco, conhecer a parte da planta a ser usada, se é raiz, se é casca, se é fruto, se é folha, se é semente. Saber a forma de preparo, se é chá, se é suco, se é banho, se é tintura, né? Quantidade que eu utilizo, se for para uma criança, por exemplo, qual a quantidade que eu uso, né? Escolher os recipientes apropriados para o preparo, porque se eu fizer numa panela com teflon, ou no aço inox, ou na panela de alumínio, vai ter diferença? Vai, porque vai arrastar as coisas daquele recipiente para o meu preparo, né? Utilizar preparações frescas. Não posso fazer um chá e guardar ele e achar que vai durar um tempão o efeito dele. Normalmente são soluções, são preparos extemporâneos. Eu faço e utilizo. Eu não guardo. Tá? Cuidados. Não misturar as coisas sem conhecimento prévio. Tá? Então, eu vou misturar lá, fazer uma garrafada agora. Misturei todos os chás e vou tomar. Gente, as coisas podem interagir entre si. Além de estarem interagindo entre si ali, até às vezes farmacotecnicamente ali, né? Uma incompatibilidade farmacotécnica, eu ainda tomo, ainda interage com o meu organismo, interage com o medicamento que eu tomo, interage com a minha alimentação. Né? Então, é isso que eu tô falando, interação entre si e com outros medicamentos, a potencialização e aumento dos efeitos tóxicos, porque enquanto um inibe uma coisa, o outro é o agonista daquela coisa, aí pronto, o outro chegou e achou o terreno ótimo para agir, ainda mais na associação, tá? Erro na identificação de plantas, confusão entre extrato seco e pó da planta. Por favor, gente, expliquem isso para os clientes, para os pacientes. Quer ver um exemplo bom que eu dou e as pessoas... agora eu entendi. Uma vez eu tinha uma colega que trabalhava numa indústria, ela trabalhava com treinamento dos vendedores, né? Ela era do trade marketing. E aí, eu expliquei uma vez para ela o que era a diferença entre pó e extrato seco. E ela disse assim, agora eu entendi, agora eu tenho argumentos para explicar.
Gente, o pó da planta, eu pegar a planta e moer. E eu vou estar tomando a planta in natura, né? A planta seca, mas moída. E é isso que eu vou ter ali naquela cápsula. E vou ter uma quantidade do ativo dentro daquilo. Às vezes não constante, né? Porque depende da época que eu colhi e tudo mais, né? Não tem uma padronização. O teor não está definido, tá? Quando tem extrato seco, eu concentrei, eu fiz um extrato daquela planta, peguei só aquele extrato, sequei ele e virou um pó e eu encapsulei. Ele está muito mais concentrado. Então, pensem no café. Quando eu tenho café em pó, eu tenho o café moído. Apesar de que eles misturam muito de coisa, né? Mas, fora isso, pensando que é um café puro, tá? A gente tem o pó da planta, tá? Eu faço um extrato líquido na hora, boto água quente, pego aquele extrato e tomo. Vocês nem guardam para depois o café velho, vocês jogam fora. O que vocês querem guardar o chá? Né? Quando eu tenho Nescafé, não, vamos falar do café liofilizado, que tem agora, né? Várias marcas que tem o café liofilizado. O que é aquilo? Eles fizeram um extrato, ferveram lá aquele café, pegaram aquele líquido, concentraram ele, secaram e fizeram aqueles pelletzinhos lá, aquelas granuladinho, que a gente bota uma colherinha e faz uma xícara de café. Se eu vou fazer do pó, eu tenho que botar mais água, botar muito mais pó para fazer a mesma quantidade na mesma concentração. Então, quando eu estou usando o pó da planta, é como se eu tivesse usado café, o pó do café. Eu vou usar o extrato seco padronizado, é como se eu tivesse usado lá aquele café solúvel, o café liofilizado, tá? Muito mais concentrado, eu uso muito menos quantidade. Tanto que o frasquinho do café liofilizado é desse tamanho, um pacotinho de 50 gramas, né? E quando eu compro o café grande, eu compro de meio quilo ou de 1 quilo. Não é? Então, expliquem assim para as pessoas. Claro que o pó tem menos concentração do ativo. Eu preciso de mais quantidade para fazer a mesma preparação. Extrato seco mais concentrado, eu tomo uma cápsula, em vez de tomar um sachê, para ter a mesma quantidade de ativo. Use sempre com acompanhamento de profissional capacitado. Todos os profissionais de saúde conhecem plantas medicinais. Eu já falei que nós somos os únicos que têm nas suas diretrizes curriculares as disciplinas obrigatórias que envolvem planta, fora as outras que são optativas, que a gente também tem, às vezes, à nossa disposição, quem quiser fazer. Né? Modos de uso, então, de preparos com plantas medicinais e fitoterápicos. Principalmente aqui, plantas medicinais. Isso aqui eu peguei de um folheto que se eu não me engano, era lá de um congresso que eu participei lá em Brasília, congresso, Simpósio Internacional de Práticas Integrativas e Complementares Baseadas em Evidências. E aí eles falaram das vários tipos de preparo. Cataplasma, que é o de uso externo, né, uma consistência mole, ou seja, uma plasta, que eu boto ali no local. Emplastro ou contusão, esse é o nome que eles usavam, que eu acho que isso daqui é um material lá do Nordeste, tá? Ou do Norte. Então, é colocar a planta dentro de um pilão, bater, né, esmagar, fazer um preparado, assim, um macerado, e depois dessa consistência de uma pasta, colocar em cima do machucado, em cima da contusão. Chá, a gente sabe, o chá ele pode ser feito por decocção ou cozimento, né, quando eu fervo o chá junto, infusão ou abafado, que é quando eu fervo a água, ou só deixo chiar, que nem chimarrão, né, a gente não chega a levantar fervura, bota na xícara com a erva, tapa e deixa abafado para depois tomar. E aí não vai estar a 100 graus, não vai atingir 100 graus para quando a gente quer um princípio ativo que é termolábio, tá? Maceração é quando a gente coloca só em água fria, em contato, e depois toma, que aí são extração a frio. Tá? Suco é quando espreme a fruta ou tritura as folhas no liquidificador. Inclusive, vou ensinar para vocês, suco de funcho. Suco, não é chá. Fazer no liquidificador, assim, moído que nem um suco verde, é maravilhoso para gastrite, para úlcera. Não sei se tem estudo, mas eu tenho casos que já ouvi falar, meu professor contou do Divina Providência, de várias enfermeiras que trabalham com fitoterapia,
que davam como um suco verde, assim, que fica gostoso, né? Com a alimentação, e as pessoas depois iam fazer o exame e não tinham mais que fazer cirurgia. Aí eles falavam, não, o exame estava errado. Não, estava errado, porque aquele chá, aquele suco verde, dá para botar anis dentro também, só que eu nunca achei anis. Uma vez eu fiz pro meu pai sentiu super bem, como é que fala, refluxo, essas coisas, muito bom. Sumo é quando a gente soca a planta em um pilão ou pano, e aí a planta extraído aquele suco da planta direto, não batido com água. Inalação, quando a gente faz com vapor de água, com plantas aromáticas, né? A gente faz, às vezes, com eucalipto, né? Para a criança melhorar a respiração. Tintura é quando é feito, normalmente, com uma solução hidroalcoólica, né? Gargarejo ou bochecho, pode ser feito com chá. Compressa, com pano, pedaço de gaze, com suco ou chá da planta. A gente faz compressa com chá de camomila gelado, né? Para queimados, com calêndula, muito bom. Banho, o chá depois de coado, e pode fazer banho, por exemplo, banho de assento, para hemorroidas. Quando eu era adolescente, que as minhas primas ganhavam um bebê, faziam um banho de assento com malva, para não infeccionar os pontos, isso eu me lembro. Unguento e pomada, né, também é uso, a gente sabe, pode ser feito com tintura, com chá, ou até dá para usar o extrato seco, né, para diluir ele e fazer uma pomada. E xarope, lambedor ou melado, eu acho tão legal de chamar de lambedor, e que é tipo um chá mais grossinho, assim, sabe, tipo um melado, assim, eles chamam de lambedor. E aí a gente sabe também como é que é feito, né, dá para fazer misturando a frio, ou dá para ferver e fazer o xarope já com açúcar, com tudo, extraindo junto já no preparado, né? Os benefícios de usar fitoterápicos e plantas medicinais. O tratamento é mais natural, tem um menor custo, normalmente, do tratamento, a não ser industrializados, que às vezes são mais caros, né? Menos efeitos colaterais, maior participação popular, as pessoas gostam de usar coisas que aprenderam dos seus antepassados, que eles mesmos às vezes plantaram na sua casa, aquele chazinho. Isso traz benefícios de saúde mental, às vezes maiores do que os benefícios da saúde física, tá? Resgate das culturas de cada povo, isso traz a pessoa para perto das suas origens. É um recurso mais prazeroso de uso, porque, por exemplo, eu acho um ritual a gente fazer um chazinho de camomila, para mim é uma sobremesa, sabe? É gostosinho, esquenta as tuas mãos, tu fica segurando aquela xícara, assim, no inverno, esquentando as mãos, conversando, né? O chimarrão mesmo é um chá. A gente faz aquela roda, agora não pode fazer, né, por causa da pandemia, mas aquilo tem todo um ritual ali, de uma coisa de compartilhar aquilo ali, né, o chá das comadres, né, para conversar, para falar dos nossos... melhor aceitação pela população, profissionais diferenciados. Quando a gente sabe algo assim, as pessoas parece que valorizam mais a gente, porque a gente sabe uma coisa que os outros não sabem, não tem conhecimento. A minha gineco, que ela trabalha muito com reposição hormonal, com fito-hormônios, né, com plantas medicinais, ela tem uma grande procura de pacientes, porque elas preferem fazer uma coisa natural do que tomar hormônio sintético. Na menopausa, ou para diminuir os efeitos da menopausa, o calorão, ela usa fitoterápico, ela é homeopata, né? Então, vocês acham que não é um profissional diferenciado? Eu tenho certeza que alguém vai me perguntar depois como é o nome dela, para tentar fazer uma consulta. É diferenciado. Então, a gente também, quando a gente é um farmacêutico que sabe essas coisas, quando a gente vai atender clinicamente, as pessoas gostam daquele atendimento diferenciado. Elas se sentem mais especiais, elas tomam um medicamento que não tem tantos efeitos colaterais e que, às vezes, ele tem mais benefícios, porque ele tem micro quantidades de várias coisinhas ali ativos da planta, que, às vezes, pode tomar, eles são produtos sinérgicos, às vezes, com menos quantidade do ativo, tu tem um efeito mesmo que tu tomaria se fosse ele isolado em maior quantidade, tá? Então, keep calm e ame plantas. Então, a orientação dos usuários nessa prática terapêutica para os profissionais da saúde é de fundamental importância para a promoção do uso racional e seguro. Então, a gente tem que explicar para as pessoas que não é porque é natural que não pode fazer mal, né? E principalmente na interação com outras coisas,
tá? E a quantidade, porque às vezes a pessoa pensa, é natural, vou tomar vários e vários. Aí eu tô tomando, sei lá, valeriana para ansiedade, e aí eu tomo uma superdosagem, porque eu continuo ansiosa, e eu tomo mais um, tomo mais um, tomo mais um, porque eu penso que não faz mal, pode fazer sim. Tanto que valeriana é um fitoterápico de tarja de prescrição médica, né? E eu faço um apelo aqui, não inventem, como diria meu irmão que é veterinário, não se metam de pato a ganso, tá? Não indique fitoterápicos porque vocês sabem que faz bem para a pessoa e eu vou indicar para o bichinho tomar também, ou eu vou medicar, vou pegar ali minha cápsula do que eu tô tomando de fitoterápico e vou dar para o bicho porque não faz mal. O animal tem outro sistema enzimático diferente do nosso, tem outros receptores, tem outro metabolismo totalmente diferente. E as coisas que não são tóxicas, que inclusive fazem bem pra gente, podem ser ultramente tóxicas nos animais. Ultramente é ótimo. Como, por exemplo, chocolate. O cacau faz muito bem pra gente. Cacau. Não aquele chocolate lá que vocês compram lá, que é puro açúcar e gordura. Cacau é super bom, faz super bem pra saúde. Né? Um chocolate meio amargo, um chocolate lá por 60% de cacau, 50%, vamos lá, né? 70% melhor ainda, faz super bem, né? Mas para o animal é tóxico, para o gato e para o cachorro. Ah, mas eu dei um soufflé, uma vez tive que ouvir isso. Não sou surda, escutei isso. Eu dei um soufflé para o meu cachorro, ele comeu todinho e não morreu. Claro, ele comeu açúcar e gordura, deve ter dado uma dor de barriga, deve ter sobrecarregado o fígado. Não morreu, porque se fosse um chocolate de 70% de cacau, ele tinha ido para no veterinário urgente se chegasse lá. É tóxico para eles. Eles não têm enzima que metaboliza isso. A cebola é a mesma coisa, o alho é a mesma coisa, por isso que não se dá comida que a gente faz para os animais. Ai, agora meu cachorro tá com uma secreção, vou dar uma capsulinha de óleo de alho, vai matar o cachorro. Tá? Não se dá. E para nós faz muito bem. Só que ele é outra espécie, gente. Tem coisas que talvez ele coma que não faça mal para ele e para nós faça. É outra espécie. Tá? Então, dizem que as galinhas, elas podem comer cicuta. Acho que é cicuta. E não morrem. Então, imagina, a gente pode envenenar a galinha, dá para a pessoa comer. Não acontece isso, tá? Porque ela metaboliza, ela tem um metabolismo. A gente não tem, por a gente não ter enzima que degrada aquilo ali que metaboliza, a gente morre se a gente toma, mas ela não. Entende a diferença? Então, a gente sempre deixa para o veterinário que estude plantas medicinais, que ele vai saber. Ou pesquisem. Vão lá no PubMed, pesquisem. Aí levem lá, que nem eu fiz uma vez, 8 páginas para o veterinário para perguntar se eu podia dar aquilo ali para minha gata. Eu fiz toda uma pesquisa de toxicidade, o efeito no rim, efeito no fígado, fiz uma referência, fiz um artigo. Na verdade, depois virou meu mestrado, para saber se eu podia usar. Sobre legislações, gente, a gente tem muitas legislações envolvendo os fitoterápicos, tá? Então, a gente tem, falando em plantas medicinais, a Lei 5991, de 73, que remete às drogas vegetais, onde o farmacêutico é fundamental nessa cadeia de produção e de indicação das drogas vegetais, tá? Uso não medicinal, a gente tem uma legislação de chás alimentícios, por isso, se vocês virem, antigamente tinha um monte de chá lá na prateleira, tudo diferente, tinha lá no supermercado, e hoje já não tem só farmácia. Por quê? Porque aí eles entram aqui, ó, uso medicinal, chás medicinais é RDC 26, tá? Então, alguns, o de uso medicinal é mais caro do que o uso não medicinal. Por quê? Porque o uso medicinal tem responsável técnico, tem registro, tem AF na empresa, tem responsável técnico que olha a produção, que responde por ela. Esse daqui, não. Então, mas eu comprei chá de camomila no supermercado, era metade do preço. Olha, tá até caro, deve ser 1/3 do preço. Porque nós já fizemos uma vez numa amostra farmacêutica, nós pegamos um chá de camomila que era florzinha, assim, moída, pegamos um chá do supermercado, nós abrimos na hora, assim, um saquinho para as pessoas verem, e era cheio de pauzinho, assim, tudo picadinho, assim, uns palitinhos, era lenhoso, sabe? Não era folha.
Se era camomila, era outra parte da planta que não o farmacógeno da camomila. Então, aqueles lá não têm uma obrigação de ter princípio ativo, de ter controles de qualidade, que aqueles outros ali têm. Então, quando vocês forem comprar um chá, olhem se tem registro lá, MS, número, ou se tem o responsável técnico escrito no rótulo ali, na caixinha, tá? Então, a gente também atua sobre os derivados vegetais, os extratos, né, a produção de fitoterápico, ou ele manipulado, né, ou industrializado, ó, ele pode prepara um fitoterápico, ele pode ser manipulado ou industrializado, e aí aqui no manipulado remete a essas legislações, e aqui tem as farmácias vivas também, que é uma legislação separada, tá? Que aí é para algumas pessoas utilizam para fazer hortos medicinais, assim, na saúde pública, muito legal, já tem em algumas cidades, né, que produzem as plantas para serem distribuídas pelo Sistema Único de Saúde, e no industrializado a gente tem que observar também outras legislações. Aqui não está atualizado, já surgiram outras depois dessas, tá? A gente foi lançado junto com a PNP, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPMF, que é a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. A PNP que foi em maio e em junho foi lançada essa de plantas medicinais e fitoterápicos, vocês podem baixar lá no site da Anvisa, que fala tem um monte de informação e remete a um monte de legislação também, tá? Eu coloquei algumas legislações aqui citadas, mas a qualquer hora surgem outras, e tem algumas orientações técnicas, notas técnicas de algumas plantas específicas. Vocês se lembram, quando eu era criança? Eu não era criança, eu era adolescente. O pessoal usava chá de confrei, depois foi descoberto que confrei era tóxico para ingestão, mas que ele era maravilhoso para uso externo, então eles criaram lá uma orientação técnica, ou nota técnica, não sei como é que foi o nome que chamaram, uma portaria, sei lá, que falava especificamente do confrei, que não podia ser usado uso interno. Então, tem algumas questões específicas de algumas plantas que, por necessidade, foi lançado alguma orientação separada, porque ela tinha alguma particularidade, tá? Então, aqui o RDC 267, aprova o Regulamento Técnico de Espécies Vegetais para o Preparo de Chá, RDC 14, de 2013, Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos de Origem Vegetal, RDC 26, aquela que eu já falei, de registro simplificado. A IN2, de 2014, publica uma lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado e uma lista de produtos fitoterápicos tradicionais, que também são de registro simplificado. A Instrução Normativa 86 define a lista de medicamentos isentos de prescrição e traz 51 fitoterápicos, incluindo associações. Essa IN2, ela foi atualizada agora em 2021, ou em 2020, não sei, mas saíram mais fitoterápicos na relação de produtos tradicionais e passíveis de notificação, ou seja, eu não preciso esperar sair o registro para poder produzir, eu faço uma notificação e já posso produzir. E aí, depois, quando vier a inspeção lá na minha empresa, eles vão ver se eu estou realmente cumprindo tudo, e tudo são produtos diferenciados. Só que é meio difícil de conseguir provar os requisitos para ser considerado um fitoterápico tradicional, até um tempo atrás, pelo menos, quando eu ainda estava mais envolvida na consultoria, estava bem difícil, assim, das empresas conseguirem provar ele como tradicional. Tá? O farmacêutico trabalha em que área dentro das plantas medicinais? Praticamente todas. Tá? Na produção, né, por exemplo, na indústria. Na produção, acompanhamento da produção, desde a matéria-prima até o produto final. Na farmácia de manipulação também, porque a gente tem que fazer controle de qualidade, nem que seja visual, pH, né, a gente tem que fazer o controle quando chega o produto para conferir com laudo. Né? No controle de qualidade, tanto físico-químico como microbiológico na indústria ou na manipulação, né?
teste para verificar a presença de marcadores do fitoterápico. Na garantia da qualidade, né, na indústria, a gente faz os POPs, a gente faz os manuais de qualidade, a gente emite lá as especificações técnicas, quais os controles, a gente fiscaliza dentro da produção se estão fazendo o que está escrito no POP, né? Aí eu vou ter que ocultar isso aqui, ó. Eu não consigo ler. O marketing também, né? Porque a gente tem que cuidar o que pode ou não escrever na embalagem do produto, a gente cria a bula, né? Aí chega lá uma pessoa e o cara do marketing super criativo inventa uma coisa mirabolante. A gente, como farmacêutico na indústria, ou até na farmácia, a gente tem que dizer para a pessoa, pode ou não publicar uma coisa assim. Não, às vezes não pode. Tem legislação para isso. Né? Uma vez no marketing da empresa que eu trabalhava, o cara chegou para nós e disse assim, olha que ideia que nós tivemos. Nós estamos pensando em lançar um xarope na forma de picolé para criança. Seria ótimo, né? A gente se olhou. É tudo que uma mãe quer. A criança está com tosse, está gripada. O que tu vai pensar? A primeira coisa que tu pensa em dar para a criança, picolé. É o que tu pensa. O farmacêutico na farmácia vai adorar também ter freezer. Agora já tem, né? Vai para picolé. Mas é eliminar, né, gente? A gente sabe. Mas imagina tu vai ter que ter um freezer separado. Não pode botar junto com os picolés. Só para esse produto, além de ter que registrar uma nova forma farmacêutica no país. Picolé. Ai, coitado, ele saiu tão triste lá da nossa sala. Mas é papel do farmacêutico alertar para essas coisas que não dá para fazer. Aí ele disse, e se a gente fizer pirulito? Só resolve o negócio do freezer. Porque eu vou ter que registrar uma nova forma farmacêutica perante a Anvisa chamada pirulito, só porque eu quis. Não dá para fazer uma pastilha? Quem sabe? Não fica mais viável, que já existe, né? O desenvolvimento de produto dessa pastilha que tu vai propor, também é o farmacêutico que faz. Inclusive, é uma atividade que só o farmacêutico pode fazer. Desenvolvimento de medicamentos, também os fitoterápicos, né? São medicamentos, só a gente pode fazer. É privativo do farmacêutico. E os assuntos regulatórios, quem é que registra o produto na empresa? Farmacêutico. Faz o processo todo de registro, toda aquela papelada, vê tudo que é exigido, junta a documentação da produção de como vai ser feito, controle de qualidade como é que vai ser feito, a garantia da qualidade como é que vai ser feita, como que vai ser a embalagem do marketing, como que foi o desenvolvimento, tudo isso junta tudo e manda lá para registrar. Então, a gente trabalha em todas as áreas. Tá? Sobre a legislação nossa, como farmacêutico, tá? Do CFF. O CFF revogou, em 2016, a resolução 546, que falava sobre a indicação farmacêutica de plantas medicinais e fitoterápicos isentos de prescrição e seu registro. Por quê? Porque ela desfavorecia a gente. Ela tinha uma exigência de carga horária muito alta e outros profissionais de saúde que não tinham nada de disciplina de plantas e nem de farmacologia que a gente tem, de química farmacêutica que a gente tem, que o sintético e o natural é igual. As análises são iguais que eu tenho que fazer, os controles são iguais. Não é porque um comprimido é de AS ou se é de um extrato de uma planta que eu não tenho que fazer os mesmos de solução, dureza, é tudo a mesma coisa, não importa se ele é de origem vegetal ou sintética, né? E aí, a gente tinha toda essa base de estudo e a nossa legislação pediu uma carga horária muito mais alta que outros profissionais. Então, foi decidido revogar e deixar valendo como qualquer outro medicamento. Vale as resoluções de prescrição de medicamentos de qualquer origem, né? Então, antes precisava de uma capacitação em fitoterapia para poder prescrever medicamentos de origem fitoterápica, e agora são as mesmas necessidades das outras classes de medicamentos. Então, o que é válido? As resoluções 586 e 585, que falam, inclusive, plantas medicinais e drogas vegetais e outras categorias que venham a ser aprovadas podem ser prescritas pelo farmacêutico, né? E que a gente tem as mesmas responsabilidades, não é porque é planta que eu não tenho responsabilidade igual eu tenho se for sintético, tá? Isso daqui é o que eu fui colocar antes de entrar aqui na apresentação,
que essa semana, ó, a Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Rio Grande do Sul completa 15 anos. Tá? Foram muitas conquistas e avanços, parabéns aos servidores e consultores que se dedicaram à causa. As ações dessa política intersetorial impactaram significativamente na implantação da fitoterapia em muitos municípios gaúchos. Então, nós somos o terceiro município, é o terceiro estado do país com mais municípios do Ministério da Saúde nas modalidades de assistência farmacêutica e arranjos produtivos locais em plantas medicinais e fitoterápicas. Que legal, né? Olha que massa, né? E, à frente disso, nós tivemos uma farmacêutica, que é a Silvia Kizermansky, que é uma farmacêutica que teve uma equipe com um projeto que mapeou no Rio Grande do Sul as plantas mais utilizadas nos municípios, quais os conhecimentos populares, quais os postos de saúde que já distribuíam de alguma forma algum fitoterápico ou planta medicinal, né? E as publicações essas que foram esses levantamentos e todas essas publicações que geraram a partir dessas pesquisas, que foram geradas a partir dessas pesquisas, estão disponíveis no site ali, ó, atençãobásica.saude.rs.gov.br, Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no SUS. Então, olha que legal, a gente tem uma política intersetorial de fitoterápicos no Rio Grande do Sul. E vocês, quando forem indicar para as pessoas onde que a gente pode pesquisar sobre planta, eu quero saber mais. E a gente só vai indicar aquelas que a gente tiver certeza, né, gente? Vou pegar uma planta que eu nunca ouvi falar e vou indicar porque alguém me disse que era para tal coisa. O vendedor da empresa disse para mim que era para tal coisa. Não, eu tenho condições, eu tenho um nível de informação maior do que o propagandista do laboratório, muitas vezes. Então, eu tenho que ir pela minha formação e usar o meu discernimento para ver os prós e os contras e saber como que eu tenho que indicar. Não é? Então, olha só, a gente tem um curso que até eu já comecei e não terminei ainda. Mas nessa plataforma AvaSUS, de plantas medicinais e fitoterápicos, um curso gratuito, muito legal, muito bom, tá? Aqui do SUS, do Ministério da Saúde, tem certificado, tem vídeo, tem apostila, tem umas partes interativas, você tem que responder lá os negócios para passar para o próximo módulo, muito bem feito. Aliás, todos os cursos que eu já vi aqui nessa plataforma, vale a pena o pessoal fazer. Alguns não são liberados para todo mundo, tem uns que só são para quem é do SUS, da saúde pública, mas outros são liberados. Então, aproveitem os que são liberados, entrem lá. E eu acho que o de fitoterápicos e plantas medicinais é liberado, tá? Outro lugar que vocês podem pesquisar, tem aqui no site, que eu acho que é um site antigo, mas que eles deixaram no ar, tá? Que está escrito assim, antigo, saude.gov.br. Tem a parte de práticas integrativas e complementares, e aqui tu entra e tem as práticas, e também tem uma prática que se chama fitoterapia e plantas medicinais, é uma prática integrativa que tem esse nome. Vocês entram ali e também tem fontes de informação sobre essa área, além de outras. Outra é o material da Fiocruz, né, Observa PICS, que é o Observatório Permanente de Práticas Integrativas, onde nesse site também tem muitas informações sobre PICS, e tem bastante, porque uma das mais pesquisadas, mais assim, sempre, normalmente, onde começa o uso de práticas integrativas nos sistemas públicos, né, é na fitoterapia, porque é mais fácil de tu considerar, tu tem uma substância ativa, tu consegue quantificar, então é mais aceita pela população também. Então, aqui tem bastante material que vocês podem olhar, tá? Além disso, tem umas publicações especiais sobre Covid com práticas integrativas. Além disso, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, e quem quiser fazer um horto ou um projeto, né, com plantas medicinais, tem várias, aqui, ó, várias publicações, aqui, ó, que legal, essa daqui da URGS, cartilha de plantas medicinais, orientação para o cultivo, a colheita e o armazenamento. Olha quem participou, os cursos de agronomia, farmácia, odontologia e psicologia. Acho lindo. Eu acho que cada um com a sua área pode colaborar muito, né, no preparo desse tipo de material. É muito importante que tenha uma equipe multiprofissional, e ficou lindo esse material, vocês podem procurar aí na internet para baixar.
Ó, e tem outra que é de plantas indicadas para alívio de sintomas respiratórios. Foi lançado. Talvez já tenha outros, tá? Mas é bem legal essas cartilhas. Aqui tem uma cartilha de plantio de pequenos jardins urbanos, tá? De São Paulo. E aqui plantas medicinais nativas de uso popular no Rio Grande do Sul. Todo esse tipo de material aí a gente pode utilizar para fazer projetos e também para saber um pouco sobre plantas específicas que a gente tem interesse em indicar para os nossos pacientes, tá? No RNSUS, então, também tem plantas medicinais, né? Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, constituída de espécies vegetais com potencial de avançar nas etapas de cadeia produtiva e de gerar produtos de interesse ao SUS. Então, aqui também tem argumentos para quais plantas eu quero implementar e disponibilizar no meu município, para o meu projeto. Tem no RNSUS, porque se eu quero, sei lá, inventar uma planta lá inédita, eu tenho que justificar. Por que eu quero que o município compre aquela planta? Aqui eu já tenho as justificativas. Já tem plantas que são de interesse ao SUS, dependendo das comorbidades, das aplicações, que são mais vistas, tem maior incidência no Sistema Único de Saúde. Eu não vou pegar uma planta para doenças raras. Não justifica o projeto. Quando passa anos e nunca ninguém precisou naquela cidade, aquela planta. Né? Então, a finalidade da RNSUS, é subsidiar o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva relacionada à regulamentação, cultivo, manejo, produção, comercialização, dispensação de plantas medicinais e fitoterápico. E tem uma lista de 71 nomes de plantas medicinais de interesse ao SUS. Aqui eu deixei o link, depois esse material vocês podem pegar com o CRF. Na RENAME, na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, nós temos 12 fitoterápicos também, isentos de prescrição médica, que a gente pode indicar e que também pode fazer parte dos nossos projetos aí para os municípios. Tá? E ali também tem as indicações ali, né, os comentários que também nos ajudam. Quer dizer, na RENAME eu não sei, mas no formulário fitoterápico tem. Depois a gente vai ver ali no memento também. A IN2, então, tem uma lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado. Deixa eu falar isso. Aqui, gente, por exemplo, quais os fitoterápicos que o farmacêutico pode indicar? Aqueles que são isentos de prescrição. Como é que eu vou saber, né? Se é industrializado, tu sabe porque ele não tem uma tarja vermelha. Mas se ele não é industrializado, aqui é um dos lugares que a gente pode ver se eu quero indicar alcachofra. Será que a alcachofra é com receita médica? Eu vou lá, vejo que na lista da RENAME tem 12 isentos e a alcachofra está lá, então eu posso indicar. Então, todos esses que estão aqui a gente pode indicar. Tá? Se a gente olhar na IN2, que se refere à RDC 26, tem uma lista de produtos de registro simplificado. Eu estou dizendo aqui, não são todos, né, gente? Ali num lugar tem 12, no outro lugar tem 71, né? Nem todos os 71 são isentos de prescrição. Aqui tem os que são. Aqui tem mais alguns que a gente pode, se tiver ali na lista dizendo que é isento de prescrição, a gente também pode indicar. Apesar de ser uma lista destinada a registro simplificado, a gente vendo que ela é sem receita, a gente pode indicar, né? Por exemplo, ele diz assim, ó, nessa lista, qual é o nome científico, nome popular, qual a parte que é usada, qual é o marcador, qual o derivado vegetal é extrato, para que ele serve, fragilidade capilar e insuficiência venosa, diz ali qual é a dose diária, e a gente tem que adaptar dependendo do extrato que a gente tem à disposição, que fique dentro desta concentração de glicosídeos, no caso da castanha da Índia, né? E a via de administração é oral, e qual a restrição de uso? Isento de prescrição médica. Então, os farmacêuticos podem indicar castanha da Índia. Mas tem um lá que eu não sei se pode indicar. Bom, aí se vocês não sabem, vocês olham pela classe, né? Aqui tem uma lista de medicamentos isentos de prescrição, uma lista que foi atualizada em 2021, onde foram acrescentados mais fitoterápicos. Aqui tem vários, ó. Tá? E ainda tem a indicação do lado para que ela serve, para que ele serve. Essa IN 86 de março de 2021.
Fora isso, existe uma legislação de 2003 que fala das classes terapêuticas isentas de prescrição. Então, ali fala como, por exemplo, medicamentos antigripais são isentos de prescrição, por isso que na farmácia podem ficar fora do balcão, né? Analgésicos, a maioria dos analgésicos são lá fora. Aí tem uns que opioides já não são, ficam lá no armário descontrolado. Então, aqui, se vocês vão indicar um produto e ele se encaixa como, sei lá, antigripal, e aqui diz que a classe terapêutica antigripal é isenta de prescrição, vocês podem indicar aquela planta. Ó, antidiarreicos pode, mesmo que não esteja lá na lista, tem ali um negócio, eu sei que esse produto é antidiarreico, aqui diz que antidiarreico é isento de prescrição. E aqui fala as observações, que nem aqui, ó, opiáceos, é antidiarreico, mas alguns opiáceos são antidiarreicos, mas eu não posso prescrever, porque aí ele já passa para outra classe. Então, aqui fala, tá? Interações, a gente não pode esquecer, né, que além do marcador, ele tem uma composição complexa, que pode ter interação, às vezes, sem a gente nem pensar, porque além do ativo, tem outros produtos ali, tá? Às vezes, o princípio ativo isolado não tem interação com aquela coisa, mas o extrato da planta que tem outras coisas misturadas, tem. Então, a gente tem que pesquisar. E a gente tem literaturas, né? Por exemplo, a gente tem uma lista de referências bibliográficas para avaliação de segurança e eficácia de fitoterápicos para fim de registro, que é RE 88 de 2004, que a gente pode usar essas literaturas para pesquisar. São literaturas oficiais aceitas pela Anvisa, onde vocês podem se basear para pesquisar, por exemplo, interações, efeitos indesejados, várias coisas. Eu vou dar uns exemplos de interações, tá? O hipérico interage com anticoncepcionais de uso oral. Que básico, né? Apesar de que a gente não pode indicar hipérico, porque ele é tarjado, mas a gente pode dar essa orientação para alguém que deseja tomar, né? O hipérico, ele reage com... ele tira efeito de anticoncepcionais. Camomila é venda livre. Eu indico a camomilina, né? Mas ele interage com o ferro dos alimentos e dos suplementos. Ah, mas eu dou pro meu filho tipo água, boto na mamadeira, ele toma o dia inteiro para dormir, né? Pra praguinha não incomodar, né? Quem tá dormindo não tá incomodando, tá enchendo o saco. Mas aí tá sempre anêmico. Toma suplemento e não adianta, e tem algum problema essa criança. Mas é que a camomila diminui a absorção do ferro. Acontece para mulheres também, que às vezes as mulheres estão... é fácil mulher ter anemia, né? Comum. Então, às vezes, tá tomando suplemento e toma chá de camomila porque é ansiosa. Mas aí tá diminuindo. Então, tem que ser longe das refeições, o uso do chá de camomila, ou longe do suplemento. Imagina, toma o suplemento já com chá. Eu já fico bem calma. Não. Guaraná com cafeína, eu tomo guaraná e ainda tomo algumas cápsulas de alguma coisa lá, antigripal, alguma coisa assim, de cafeína, né? Então, soma a dosagem do guaraná com a cafeína. Café também, e chimarrão também. Cafeína com proteína diminui a absorção. Uma coisa diminui a absorção da outra, tá? Ginkgo biloba com anticoagulante, não posso... Ginkgo biloba também é tarja vermelha, tá? Ginkgo biloba, a pessoa não pode tomar se ela toma varfarina, por exemplo. Tá? A pessoa vai lá, às vezes é uma orientação que a gente dá na orientação farmacêutica, né? A pessoa recebeu uma receita do médico e talvez o médico não tenha se ligado, afinal, uma planta. Ou foi outro médico e a pessoa não falou para o outro que tomava tal coisa. Ela tomava já ginkgo biloba e vai no médico, tá com a pressão alta, ou tá com problema de coagulação lá, risco de trombose, e o médico dá anticoagulante também, soma. As pessoas têm que fazer interação. Às vezes é o farmacêutico que faz essa integração aí, né? A conciliação. Outra coisa, a pessoa toma ginkgo biloba, fica com Covid, baixa o hospital, tem que dizer lá. Imagina se tu é entubado lá, o negócio fica inconsciente e não sabem que tu tomava ginkgo biloba e botam lá um anticoagulante e tu tem uma hemorragia. Tem que dizer. Cáscara sagrada com sene, é uma delícia. Aumenta o poder irritante do intestino, né? Fica um laxante muito... dá uma cólica horrível. Botei aqui algumas referências bibliográficas naquela legislação lá, naquela RE. Olha aí, ó. Várias... Por onde começar? Por aqui. Aqui são livros que a gente sabe
que são reconhecidos, inclusive, pela Anvisa. Não é o fulaninho ali da esquina que escreveu. Tá? Olha aí, ó. Tem vários negócios legais. E tem artigos, né, gente? Sempre é importante pesquisar artigos. E aqui tem um, por exemplo, específico, que pesquisou alguns fitoterápicos em interação com medicamentos sintéticos, tá? Aqui tem outro, ó, fitoterápicos e interações medicamentosas, em português. Então, tá uma mata, né? Aqui fizeram uma pesquisa específica de fitoterápicos à base de ginkgo e ginseng e interações com algumas classes de medicamentos. Aqui também a gente pode pesquisar nessa base de dados Cochrane. Cochrane. Eu não sei como é que se fala, se é Cochrane, se é Cochrane. Aqui tem artigos e tem também, aqui tu bota uma pesquisa, tem perguntas e respostas, por exemplo. Pergunta assim, ginkgo biloba e anti-inflamatórios. Aí ele tem ali, às vezes, pesquisas que certos profissionais fizeram respondendo a perguntas específicas. Então, tem um levantamento citando vários trabalhos para responder aquela dúvida que já foi feita. Aqui também tem a biblioteca virtual em saúde, de medicinas tradicionais e complementares integrativas, tem muito artigo de fitoterapia e plantas medicinais. E aqui dentro também tem link para ir para a biblioteca Cochrane, tá? Aqui também tem várias PICs, mas de fitoterapia é o que mais tem publicação, tá? A gente tem esse manual da Anfarmag, não sei se ele é liberado para quem não é sócio da Anfarmag, mas ele fala das principais interações medicamentosas, manual de fitoterápicos, bem interessante, também mastigadinho, né? E também tem o memento fitoterápico, onde a gente pode pesquisar, que tem 28 monografias de fitoterápicos, falando qual a aplicação, qual as particularidades desses ativos para quem quiser prescrever. Formulário de fitoterápico também, tem fórmulas aqui, ó, dá para baixar lá no site do Ministério da Saúde, ó, tem várias fórmulas, quem faz na manipulação também pode olhar ali para fazer fórmulas magistrais, né, inclusive as fórmulas magistrais podem ficar prontas, né, na farmácia, as outras têm que ser preparadas na hora sob receita, né, na legislação da manipulação fala isso, mas esses produtos aqui são considerados magistrais, então eles podem ficar pronto, pode fazer esse xarope que tem ali, de guaco, não sei o que, e ter na tua farmácia para pronta entrega. Claro que tem que ter idade, né? Ó, aqui também, ó, a Rename tem ali, ó, os marcadores, também aqui é um lugar que a gente pode... eu quero dar a cáscara sagrada para fulano, mas como que é a dosagem mesmo? A gente olha o extrato que a gente tem à disposição e calcula lá que que a dosagem diária tem entre 20 e 30 miligramas de derivados hidroxiantracênicos. Assim que a gente pesquisa, depende do extrato, depende do fornecedor. Produtos à base de plantas que não são fitoterápicos. Óleos essenciais, não são. Eles são extratos de parte da planta, da parte aromática da planta. Então, eles não são o extrato todo dela. Produtos da MTC são misturas e não usam extratos padronizados. São fitoterápicos chineses. Tá? São produtos da medicina tradicional chinesa, é outra coisa. Homeopatia, se eu tenho uma homeopatia preparada com vegetal, não é um fitoterápico, é um medicamento homeopático. É outra classe totalmente diferente, outra farmacotécnica, outra concentração totalmente diferente. Pode nem ter concentração. Tá? E essências florais, ainda que a maioria seja produzida por flores, não tem princípio ativo, não tem química, é sutil, é vibracional, como a homeopatia a partir do CH12, então não tem princípio ativo, não é fitoterápico. Não falem nisso, tá? Os leigos podem falar, o farmacêutico não pode falar. Tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Tá? Para quem ainda não me segue, meu Instagram é Terapeuta Floral Online. Quem quiser lá me seguir para conhecer meu conteúdo, eu estou sempre publicando as novidades, principalmente na área farmacêutica, porque eu sou farmacêutica. E queria convidar vocês também para o curso de capacitação em terapia floral, que aí vocês vão ver bem a diferença entre essas coisas, né? O único curso chancelado pelo Conselho Federal de Farmácia para formação de farmacêuticos nesta área, e nós temos a vantagem que quem é farmacêutico que tiver regular perante o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul tem convênio
que dá 20% de desconto. A gente já teve uma aula, dia 10 de julho, recém começou, e eu vou deixar ainda entrar, pessoal que quiser ainda se inscrever, para não perder, né? Muita gente perdeu em março, que teve uma turma, eu abri a nova turma em julho, então quem ainda não entrou e quiser ter interesse, é só entrar lá no meu site, a Janaíne R. Martins, aí entra em cursos, e dentro de cursos clica em formação em terapia floral. Lá embaixo tem um formulário para pedir o convênio. Aí manda os dados ali com o CRF, o número do CRF, e eu respondo lá com as orientações para inscrição. Tá? Então, quem quiser entrar, pode entrar até o próximo módulo. Tá? Vai assistir a aula gravada que já teve, não vai perder o conteúdo, ainda vai ter uma revisão no próximo módulo sobre o módulo 1. Tá? Então, aproveita, né, gente? As pessoas perdem as oportunidades e depois, ai, quando teve, eu perdi. A gente nunca sabe amanhã como é que vai ser. Tá? Então, trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Eu, por exemplo, não trabalho faz anos. Aqui nós, nós do GT, hoje é GT, antes era uma comissão de Pix, na mostra farmacêutica, faceiras, nosso stand era o mais bonito, aqui tinha manjericão, tinha camomila, tinha boldo, tinha um monte de coisa ali que a gente mostrava para as pessoas as áreas que o farmacêutico atua nas práticas integrativas. Então, aqui estão meus contatos, agradeço a atenção e agora estou disponível para esclarecer as dúvidas que possam ter surgido.